Olá, eu sou Gediel Araújo, advogado, professor e escritor de livros de prática jurídica. No post de hoje, eu vou comentar a minha lista de documentos necessários para a ação de inventário. Como você sabe, o tema da sucessão é disciplinado entre os artigos 1784 e 2027 do Código Civil. E o inventário está lá disciplinado no Código de Processo Civil entre os artigos 610 e 673. Lembro que o interessado deve requerer a abertura do inventário no prazo de 2 meses, conforme artigo 611 do CPC. Vamos então à minha lista de documentos. O primeiro item da lista é, obviamente, a apresentação dos documentos pessoais, tanto da viúva como de todos os herdeiros. Naquele caso em que os herdeiros são casados, é importante que também se apresente os documentos de eventuais cônjuges. Então, quais são os documentos pessoais? O RG, o CPF, a certidão de casamento atualizada, ou seja, ela tem que estar averbada com a separação ou com o divórcio, obviamente quando for o caso. Eu sugiro que, além de pedir os documentos pessoais, o colega peça também que o interessado prepare uma lista completa com a qualificação dos envolvidos. Então, nome, profissão, estado civil, o CPF, o endereço eletrônico, o RG, o telefone é importante. No caso do endereço, é importante que também se coloque o CEP para facilitar o trabalho do colega. Porque quando você for tomar aquelas providências administrativas junto à Receita, você vai precisar de todos esses dados. Então, além dos documentos pessoais, aqueles que eu mencionei, peça então para que o interessado faça uma lista detalhada, dando nome, qualificação completa, CEP, telefone, e-mail de todos aqueles que estão envolvidos. Isso vai te ajudar muito na hora de você preparar lá as questões fiscais, tá bom? O segundo item da minha lista são os documentos pessoais do falecido. E nesse caso, além do RG e do CPF, é interessante que você peça também a carteira de trabalho, o cartão do PIS, o cartão cidadão da Caixa Econômica Federal, além, é óbvio, da certidão de casamento, se ele for casado. Também é importante que a certidão esteja devidamente atualizada. Essas informações são importantes porque elas vão constar, obviamente, da sua petição inicial e vai ajudar, essas informações de forma, obviamente, corretas, vão ajudar você a providenciar tudo aquilo que é necessário em termos de registros, de expedições de ofício. Outro item da minha lista você deve requerer um comprovante de que os interessados providenciaram o cancelamento do CPF do falecido junto à Receita Federal. Isso é muito importante, que a pessoa, logo após o falecimento, compareça numa sessão lá da Receita Federal e, de posse da certidão de óbito, providencie ali o cancelamento do CPF, isso para evitar que alguém faça uso indevido e também para regularizar, formalizar esse falecimento. Esse é um documento que cada vez mais se pede, que os juízes têm pedido nas ações de inventário. O próximo item da minha lista é a certidão de propriedade atualizada de eventuais bens imóveis deixado pelo falecido. Ou seja, não basta que a apresentação daquelas certidões antigas, às vezes as pessoas têm lá numa pastinha, a escritura, o contrato de compra e venda e uma certidão antiga.
Na verdade, para o inventário, você nem precisa juntar esses documentos todos. O que é importante mesmo é uma certidão de propriedade atualizada. Ainda em relação aos bens imóveis, além da certidão de propriedade, como eu disse, é importante que você junte o carnê de IPTU atual e também do ano do falecimento, se não for o mesmo, né? Às vezes a pessoa está providenciando o inventário algum tempo depois, não cuidou disso quando a pessoa faleceu, então você tem situações, anos distintos do falecimento e o ano que você está entrando com o inventário. Nesse caso, então, você peça aquele carnezinho, você peça para a pessoa tirar xerox daquela parte onde aparece toda a descrição, o número do contribuinte, o nome, o valor venal do terreno, da construção. É importante tirar uma xerox daquela parte do carnezinho de IPTU. Como eu disse, tanto do ano atual, né, daquele que você está entrando com ação de inventário, quanto do ano de falecimento, desde que sejam distintos. O próximo item da nossa lista são documentos de propriedade em relação a bens móveis, né? Veículos, barcos, joias, quadros, ou seja, dependendo da natureza do bem, ações, dependendo da natureza do bem móvel, tem um tipo de documento de propriedade, nota fiscal, o certificado de registro no caso dos veículos, uma cártula no caso de títulos de crédito, ou seja, recibos, ou seja, todo bem móvel deve ter um documento de propriedade de origem. Você deve então solicitar para que o interessado apresente esse documento. Além de apresentar o documento de propriedade dos bens móveis, é importante que você peça também para que o interessado providencie documentos que possibilitem a avaliação desse bem. Por exemplo, em relação aos veículos, a tabela FIPE, o jornal do carro, em relação às ações, por exemplo, a cotação na época ou no dia do falecimento do decujus. Então, que ele te apresente, além dos documentos de propriedade, isso é muito importante para fins principalmente fiscais, que haja elementos também para que esse bem seja corretamente avaliado. Outro item da minha lista é a apresentação, né? Eu sempre requeiro ao interessado a apresentação do extrato de contas bancárias e aplicações financeiras. É importante que esses extratos abranjam, obviamente, a época do falecimento da pessoa, né, que você está ali fazendo o inventário, tá bom? Outro item da minha lista é a apresentação da certidão negativa de débitos fiscais da Fazenda Estadual, Federal e Municipal, ou Municipal, Estadual e Federal. No caso de haver débitos, é importante que você junte uma certidão positiva quanto a esse débito e também que quando você preparar a partilha que se resguarde bens para se pagar esse débito. É importante também que o interessado forneça uma relação de todos os credores do falecido, ou seja, o nome e qualificação completa e também, se possível, um extrato ou valor do débito, ou seja, todas as dívidas que o falecido tinha. É importante que você mencione isso, até mesmo para que se seja resguardado os bens na hora da partilha. De qualquer forma, você tem que dizer na inicial se o falecido deixou ou não dívidas. E se ele deixou, é importante que o interessado, como eu disse, te apresente uma lista completa dos credores do falecido. O mesmo vale quando é o falecido que era credor dessas pessoas, ou seja, você deve apresentar uma lista dos credores e uma lista dos devedores do falecido, ou seja, dos créditos que ele tinha
a receber. E não só uma lista, junte, por exemplo, se ele devia em razão de um contrato e você tem o contrato, apresente a cópia do contrato. Além da cópia do contrato, apresente um extrato atualizado do débito ou do crédito, conforme for o caso. Isso é muito importante também para efeitos fiscais e também porque isso vai influenciar na partilha dos... Outro documento que é requerido por alguns juízes é a certidão negativa de testamento, ou seja, que a parte comprove por meio desse documento que o falecido, ou a falecida não deixou testamento. Esse documento é facilmente obtido pela internet através do Colégio Notarial do Brasil. Existe pelo menos um site que eu conheço, que é certidãonamão.com.br, que você pode acessar e, mediante o pagamento de uma taxa, obter uma certidão quanto à existência ou não de testamento público, testamento feito em cartório. Bem, esta é a minha lista dos documentos necessários para a ação de inventário. Quero deixar registrado que você provavelmente vai encontrar ou já encontrou juízes que exigem ainda outros documentos. É importante você estar atento a estas exigências. Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo. Não deixe de deixar aqui o seu like e de se inscrever aqui no meu canal. Deixe também os seus comentários. Você costuma pedir algum outro documento? Você não concorda com a minha lista? Deixa aí os seus comentários, vamos aprender juntos. E então é isso, até a próxima.